Chegou o dia de conversarmos sobre esse assunto. Como muitos de vocês bem sabem, se vocês seguem o canal desde o início, se vocês seguem o Instagram desde o início, eu não cheguei aqui no Canadá sozinha. E a história, ela não aconteceu como nós imaginávamos. Muita gente sempre pergunta no Instagram, aqui no canal: poxa, Lúcia, cadê seu marido? Por que seu marido não aparece nos stories? Por que o seu marido deixa você viajar sozinha? Seu marido não fala nada, não? Pois é, gente. Muita coisa aconteceu desde que eu cheguei no Canadá. E neste momento eu estou sozinha. Na verdade, não é somente neste momento, mas quase todo o tempo que eu vivi aqui no Canadá, eu estive sozinha. Pois é. No início, quando nós chegamos, nós não imaginávamos que a vida, obviamente, tomaria este rumo, que as coisas aconteceriam da forma como aconteceram. E eu estou gravando este vídeo porque eu sei que muitas pessoas podem estar passando por essa situação. É uma situação que você não espera, né? Você não imagina que vai acontecer. E por receber inúmeras mensagens de pessoas, mulheres e homens, não apenas mulheres, mas mulheres e homens que passaram por essa etapa, né? Essa etapa difícil de estar aqui sozinho no Canadá, que eu decidi compartilhar esse vídeo com vocês. Não foi uma jornada simples, não foi uma jornada feliz, não tem um final feliz, não foi como nós imaginávamos, foi uma jornada muito dura e, diferentemente do que muita gente pensa, não foi o Canadá. Muita gente tende a colocar a culpa no Canadá, mas a culpa não foi do Canadá. Num relacionamento, num casamento, para ele dar certo, ambas as partes elas precisam concordar, ou alguém tem que ceder, ou alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E mais ou menos assim que começou a nossa história de desencontro. Lá no início da jornada, em 2019, o meu cônjuge ele acabou encontrando algumas dificuldades aqui no Canadá. Ele estava extremamente infeliz com o Canadá. Eu lembro de uma fatídica frase que ele me disse na época, foi assim: olha, estou voltando para o Brasil, porque neste país, aqui no Canadá, segundo ele não tinha dignidade. Então ele iria voltar para o Brasil para buscar a dignidade que ele havia perdido. Foi um momento muito difícil para nós. Nós estávamos juntos, eu decidi ir com ele para o Brasil. Foi em novembro de 2019. Nós ficamos lá por um mês. Pensei, eu, erroneamente, iludidamente, que seria apenas um mês, porém, no momento de voltar para o Canadá, ele disse que ele não iria voltar. Então eu voltei sozinha. Foi um momento muito duro. Eu entendi ele na época, aliás, eu conseguia visualizar a dor dele com a situação que nós estávamos vivendo no Canadá. Se você não conhece a nossa história, o nosso começo aqui no país foi muito difícil e isso obviamente acabou afetando algumas expectativas profissionais que nós tínhamos, algumas expectativas em termos de imigração que nós tínhamos, e ele realmente achou por bem ficar no Brasil. Então ele ficou no Brasil por um determinado período e depois ele acabou voltando para o Canadá. Nessa volta para o Canadá, nós tentamos, né, nossa vida já estava um pouco diferente, nós tentamos, enfim, encontrarmos caminhos de imigração para conseguirmos acelerar esse processo, né, porque eu lembro muito bem, teve uma live que eu fiz com a Paula no Canadá, e na época ela até me questionou, falou assim: Lúcia, por que você tem tanta pressa na residência permanente? Quem me acompanhou lá em 2019, 2020, sabia do quanto que eu realmente eu tive uma imersão na imigração. Eu estudei profundamente a imigração porque eu estava tentando achar uma saída. Porque o que o meu cônjuge mais dizia era: eu só vou conseguir ser profissionalmente feliz no Canadá quando eu conseguir a residência permanente.
Então eu mergulhei. Falei assim, bom, se a felicidade dele depende disso, então eu vou atrás disso. E eu realmente estudei, me dediquei para tentar conseguir essas opções. E nessa live a Paula até me questionou, poxa, Lúcia, ela brincou, né, que ela era o 8 e eu era o 80, de tão acelerada que eu era em relação à residência permanente. Inclusive, eu fui até o Atlântico em 2020 em busca de uma oferta de trabalho, eu estava disposta a abandonar o meu college em Ontário somente para conseguirmos a residência permanente. Não me interessasse em que lugar fosse, eu iria para lá para conseguir a residência permanente para que ele pudesse voltar para o Canadá, para que nós pudéssemos continuar a nossa vida aqui. Enfim, nessa volta que ele teve para o Canadá em 2020, enfim, inúmeros desencontros, ele decidiu então voltar. Aconteceram, obviamente, inúmeras situações que não vinham ao caso, mas ele decidiu então voltar para o Brasil. A história é bem longa. Nós tentamos por muito tempo, nós tentamos. Não foram dias, não foram semanas, não foram meses. Foram anos, anos, que a gente foi tentando continuar com o nosso relacionamento. Mas a nossa história era bem desgastante. E uma frase sempre martelava na minha cabeça: eu só volto para o Canadá depois da residência permanente. Eu só volto para o Canadá depois da residência permanente. Então, tentem imaginar a minha alegria em 2021, depois de muito tempo morando sozinha no Canadá, quando eu consegui, enfim, aplicar para a residência permanente. Finalmente, o meu marido iria voltar para morar comigo no Canadá. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então foram expectativas frustradas, nós já estávamos extremamente desgastados. Novamente, muita coisa aconteceu e eu acredito verdadeiramente que um relacionamento, ambas as partes precisam entrar em um acordo ou então ceder para que tudo isso funcione. Ele chegou a comentar comigo, falou assim, olha, eu desejo que você volte para o Brasil. Eu desejo que você volte para o Brasil, que você fique aqui comigo, porém voltar para o Brasil para mim não era uma opção. E para ele voltar para o Canadá não era uma opção. Nesses anos de espera, eu acabei pedindo exoneração do meu cargo público no Brasil para eu fazer a minha vida no Canadá acontecer. Nos meses que eu fiquei sozinha no Canadá, eu fiz a minha vida acontecer. E então, após a aplicação da residência permanente, eu já tinha uma vida estabelecida aqui. As minhas raízes já estavam aqui. Eu já estava perseverando para ter um futuro melhor aqui no Canadá. Então, as nossas diferenças, elas começaram a ficar cada vez mais claras, nesse sentido de propósito realmente para o futuro. Ele não se via no Canadá naquela condição e eu não me via mais no Brasil. E aquela fatídica frase ainda ecoava na minha cabeça, que ele só iria voltar não quando eu aplicasse para o PR, mas sim quando nós conseguíssemos o PR. Então foi muito duro ter que viver desta forma, sem saber quando o seu cônjuge vai voltar. E uma coisa que é interessante de dizer é que não faltaram tentativas para que o relacionamento ele desse certo. Por muito tempo, dá para se dizer que nós tentamos. Apesar de estarmos crescendo na vida em países diferentes, tentando um relacionamento à distância, mas a cada vez que nós nos encontrávamos, às vezes passamos 6 meses separados, 8 meses separados, ficávamos por 1 ou 2 semanas e então ele retornava para o Brasil. E a cada encontro ficava ainda mais claro do quanto nós não estávamos mais alinhados. Eu cheguei até a comentar com ele, parece que nós somos 2 estranhos tentando algum tipo de intimidade, tentando algum tipo de aproximação, de tão distante que nós estávamos, não apenas geograficamente, psicologicamente, nós estávamos vivendo 2 momentos completamente diferentes, depois de tantos desencontros. Então, a última vez que nós nos encontramos foi em 2021. Depois de 2021, nós tivemos um longo período de silêncio. Eu lembro que a última vez que eu ouvi que ele me disse que ele voltaria para o Brasil foi a vez que eu achei que seria a última vez que ele viria para o Canadá. Naquele momento eu achei, em 2021, depois da aplicação da residência permanente, eu achei que seria
quando ele viesse de vez para ficar, porém, ele decidiu voltar para o Brasil. Então eu olhei nos olhos dele e eu lembro certinho daquele momento que eu falei assim: eu sei, essa é a última vez que eu vou te ver. E assim foi. Em 2021 foi a última vez que nós nos encontramos. Desde então estamos separados, portanto não é algo de hoje. Já é uma história que vem se carregando desde 2019. Já é uma dor que vem se carregando desde 2019, mas que agora decidimos colocar um ponto final. Então, nós nos divorciamos e eu acho importante falar sobre isso porque não foi um processo fácil. Esses anos aqui no Canadá não foram anos fáceis, mas o processo de divórcio em si não foi algo fácil. É um processo bem burocrático, especialmente quando uma das partes está em um país e a outra parte está em outro país. Então, não é algo simples. Eu não queria realmente expor essa situação até que ela se resolvesse. Então eu decidi contratar uma empresa para que pudesse intermediar essa parte burocrática, a parte de documentação. E foi aí que eu encontrei uma empresa que me ajudou enormemente. Eu não sei se vocês conhecem, mas a empresa é Meu Cartório Digital. É uma empresa que consegue, eles realmente desburocratizam essa questão de procuração. Então, se porventura você precisa comprar uma casa, se você precisa fazer um processo de divórcio, se você precisa fazer um processo de casamento, enfim, tudo que envolve essa questão de cartório, eles acabam fazendo de forma online. Então, se você está no exterior, se você está na Austrália, se você está na Irlanda, se você está aqui no Canadá, nos Estados Unidos e você precisa resolver essas questões, né, e você não quer se envolver com a outra parte, eles acabam realmente fazendo todo esse processo para você. Então eu acabei tendo apoio do serviço do Meu Cartório Digital para conseguir fazer o meu processo de divórcio. E eu digo que foi esse apoio deles foi um alívio, porque eu realmente já não tinha mais condições de... Eu acho que nós estávamos tão desgastados que foi realmente muito difícil. E poder contar com o apoio do Meu Cartório Digital, eu acho que foi um dos pontos chaves para a gente conseguir realmente seguir, cada um com a sua vida. E um processo de divórcio não é um processo fácil. Para mim, sair nunca foi uma opção. Sair do casamento nunca foi uma opção. Até que se tornou a única opção. Não tinha como. Então, se você está passando por uma situação dessa forma, que você realmente já tentou de todas as partes, eu entendo que pela perspectiva religiosa, muita gente acaba realmente tendo uma outra visão, mas eu te asseguro, e é muito doloroso para mim falar sobre isso. Muito. Muito. Porque eu tentei. Eu tentei. Eu tenho a consciência tranquila de que eu tentei. Enormemente. Por meses, por anos, que esse relacionamento desse certo. E estar falando sobre isso para mim é bem complicado. É bem complicado. Não é uma situação que eu gostaria de expor, mas eu acho necessário. Até para que, enfim, as pessoas não perguntem mais. Porque muita gente, por muito tempo, pensou, poxa, nossa, como esse processo de PR foi desgastante, né? Você demorou aí 3 anos de processo. O PR não era o meu problema. Não era o meu problema. E muita gente não entendia, meu Deus, mas você não está preocupada com o PR? O PR não era o meu problema. O meu maior fardo não era a residência permanente. Eu passava por muitas coisas por trás disso. Quando eu aparecia sozinha, às vezes lá no Instagram, sempre vinham mensagens, né? Poxa, como é que seu marido deixa você sair sozinha? Como que seu marido deixa você viajar sozinha? Cadê seu marido? Por que seu marido não aparece mais nos stories? Então, por mais que fosse notório que eu estava passando por uma situação delicada, por mais que eu até, por vezes, fizesse piada para ver se as pessoas não perguntassem mais em relação a isso. É complicado. É complicado. Por isso eu espero, enfim, que essa história realmente
tenha um ponto final. Infelizmente, não é o final feliz que eu desejei que tivesse, que ele desejou que tivesse, que infelizmente a vida tomou um rumo que ambos não imaginávamos. Foi assim que acabou. E é importante, né, de dizer que ambos tiveram responsabilidade nisso, ambos tiveram parte dessa decisão. Foi uma decisão de comum acordo para que nós nos divorciássemos, porque já não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido. Ambos estávamos completamente desgastados com a situação que nós estávamos vivendo, assim como ele citou da última vez que nós nos encontramos. Foi um grande sacrifício. Foi um grande sacrifício e nós dois saímos machucados. Acho que essa é a palavra. Machucados dessa história. Enfim, pois é. Talvez não fosse a história que vocês estavam esperando ouvir. Não era a história que eu gostaria de contar, mas essa é uma pequena, muito, muito, muito pequena parte da minha história aqui no Canadá. Pequena, muito pequena. A história foi muito mais complexa do que esse vídeo. E obviamente muitas pessoas fazem suposições de como que foi. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas se você porventura está passando por uma situação delicada nesse sentido, eu acabei compartilhando um pouco mais da minha retrospectiva aqui no Canadá, aqui na série Vida Pessoal. Não sei se você conhece, mas nós temos um espaço exclusivo aqui no canal, onde eu acabo compartilhando mais sobre a minha vida pessoal. Eu criei essa área justamente por tantas pessoas quererem saber um pouco mais de como que é a minha vida, porque eu não compartilho a minha vida pessoal na rede social. Eu sou extremamente reservada, mas eu tento de alguma forma passar as lições que eu acabei aprendendo nessa jornada. Então, se você quer saber um pouco mais de detalhes, se você está passando por um momento delicado e você quer saber como que eu acabei enfrentando essa situação aqui no Canadá, eu comentei um pouco mais sobre isso nessa série Vida Pessoal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você porventura precisa de ajuda com o processo burocrático, porque ele é realmente estressante, ainda mais se você está realmente passando por essa fase difícil, você está psicologicamente exaurido da situação e você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Eu vou deixar aqui também o link do meu cartório digital, que eles foram uma parte extremamente importante de todo o processo. Se não fossem eles, possivelmente eu não sei como eu teria resolvido, porque eles realmente seguraram na minha mão e falaram: Lúcia, a gente consegue te ajudar. Então eles fizeram todo o intermédio, eu não tive que, enfim, fazer nada em relação a isso. Eles que realmente me abraçaram, me acolheram, resolveram o problema. E sim, infelizmente eu acabei me divorciando. Então essa é uma página virada. Eu espero verdadeiramente a compreensão de todos vocês, porque eu não desejo mais falar sobre esse assunto, esse momento tão delicado, essa parte tão delicada da minha história aqui no Canadá. Enfim, essa história acabou. Foi um ponto final.